Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde foram expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão, Senhor, nossa justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 22. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem aonde seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem aonde seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem aonde seguir-me. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem aonde seguir-me. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem aonde seguir-me. Felicidade e todo bem aonde seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem aonde seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem aonde seguir-me. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele de fato é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com os seus mandamentos e decretos. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo por meio da cruz. Assim ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis longe e a paz aos que estavam próximos. É graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles.
Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho deste domingo, Marcos 6, versículos 30 ao 34, apresenta o retorno dos 12 apóstolos após terem cumprido a missão que Jesus lhes dera. Por primeiro, eles narram para Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Tinham compromisso à missão, aquela talvez para eles tenha sido a grande primeira expedição missionária. Serão eles que levarão adiante a missão após a ascensão do Senhor e o envio do Espírito Santo. Jesus os chama para um lugar deserto para descansarem um pouco. Vinde vós, sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Marcos 6, versículo 31. A expressão Katirian, para um lugar à parte, que foi traduzida para o português simplesmente por um lugar deserto e que no texto aparece 2 vezes, quer enfatizar a intimidade que se estabelece entre Jesus e seus discípulos. Quando ensinava a multidão em parábolas, depois Katirian, Marcos 4, versículo 34, à parte, explicava tudo para os discípulos. Este elemento expressa o motivo central da constituição dos 12, para que ficasse com ele para enviá-los a pregar. É este o elemento central da vida de todos os discípulos e discípulas de Jesus Cristo, estar com ele. É no estar com Jesus que se vai formando a personalidade do discípulo, que o discípulo vai sendo plasmado segundo o coração de Cristo. É no estar com Jesus que se formam os pastores do povo de Deus, pastores que serão presença do bom pastor e belo, Jesus Cristo. Assim que desembarcou, Jesus viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. Marcos 6, versículo 34. Jesus é o bom pastor que não é indiferente à multidão. Ele tem compaixão da multidão. A compaixão é expressa com a palavra grega splansna, substantivo usado quase sempre no plural, e denota as partes interiores dos homens e animais, as vísceras. Com relação a uma mulher, refere-se ao útero materno. Assim, splanknizomai, ou ter compaixão, descreve um sentimento que vem do profundo do ser. A compaixão é um sentimento que vem das entranhas de Deus, de Jesus. É este amor que vem do mais profundo do seu ser que fez Jesus agir no decorrer do seu ministério. A sua pessoa não é senão amor, um amor que se dá gratuitamente. O seu relacionamento com as pessoas que se abeiram dele manifesta algo de único e irrepetível. Os sinais que realiza, sobretudo para com os pecadores, as pessoas pobres, marginalizadas, doentes e atribuladas, decorrem todo o signo da misericórdia. Tudo nele fala de misericórdia, nele nada há que seja desprovido de compaixão. E é a compaixão que leva Jesus a ensinar a multidão. Jesus é o pastor segundo o coração de Deus, descrito pelo profeta Jeremias. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentarão, não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá. Jeremias 23, versículo 4 e seguintes. Que este texto, lido nas nossas celebrações neste domingo, leve cada um de nós que temos responsabilidade diante do nosso povo a nos perguntarmos: que tipo de pastor estou sendo? Estou fazendo como Jesus, não sendo indiferente diante dos sofrimentos da multidão, ou não me importo com as pessoas, com seus sofrimentos?